Olá, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um passeio e dar bons motivos para você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque tudo começa com esse amor, com essa gratidão a Deus. E aí eu quero ler para meditarmos sobre essas coisas o Salmo 116, que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do céu se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassível é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples, quando se acha abatido, Ele me salva. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, pois livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes e criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Versículo 1 diz: amo ao Senhor, porque Ele ouve minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido. Eu quero instigá-lo que você tenha, que você ame ao Senhor, porque Ele ouviu a sua voz, porque Ele ouviu a minha voz. Seja você quem for, se você clamou, Ele lhe ouviu. Porque primeiro, se olhar para o passado, se você olhar para o seu passado e lembrar do rio de sujeira que Deus lhe livrou, perdoando o seu pecado, expulsando o seu pecado da sua vida, você há de entender que olhar o passado para refletir sobre o que há de vir é coisa boa. Não olhar para o passado para ficar se lamentando pelo que deixou de acontecer ou pelo que aconteceu de ruim, mas olhar para o passado sabendo que no futuro nós atravessaremos um rio raso, o riozinho da morte. É um rio rasinho que vai passar e nós passaremos, mas nós avistaremos os portais celestiais, as colunas da eternidade, não é? E seremos conduzidos, abraçados pelos braços de Jesus Cristo, pelos braços de Jesus de Nazaré, porque este mundo passa com toda a sua concupiscência. A morte é esse riozinho que eu falei, mas a imortalidade, ela é infinita. Nós temos a vida eterna, esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. A minha alma não vai ficar por aqui, o nosso corpo não vai ficar por aqui. Portanto, olhe para o passado. Quando foi que você viu a sua alma morta e que você viu o chamado de Deus para a vida, vivificados, pois, em Cristo Jesus? Encontre seus motivos para amar a Deus, sabe? Ele ouviu a sua voz, Deus ouviu as suas súplicas, Deus respondeu às nossas orações,
Nós não sabemos nem como convém orar segundo a palavra, mas Deus ouviu as minhas orações frias. Deus perdoou os meus pecados, mesmo eu não sabendo orar como convém. As bênçãos de Deus nos libertaram. Todas as bênçãos de Deus foram libertação para nós. No fim das contas, Deus não deixou de nos amar, né? Não parou de nos abençoar. Deus nos libertou. As bênçãos dele foi libertação para nós. Ele nos abençoa de dia a dia. O Senhor considerou até o balbuciar da minha oração sem força. As minhas orações são incrédulas. Mas mesmo assim, segundo a palavra, tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, segundo a minha vontade, disse o Senhor. Porque a vontade dele é boa, e assim será feito, e assim se fez, e assim se fará. Tantas e tantas vezes nós duvidamos de Deus, mas ele permanece fiel e cumpre a sua promessa. Ele respondeu às minhas orações fracas e ao mesmo tempo sinceras, todas as nossas orações, sabe? As nossas incredulidades. Deus nos abençoou a si mesmo, ele nos abençoa a si mesmo. Nós oramos por nós, para que nos fosse tirado os nossos pecados, e ele fez. Nós oramos pedindo para que ele nos santificasse, não nos deixasse na prática do mal, e assim ele sucedeu. Nós oramos por socorro na hora do perigo, e ele nos livrou de maneira maravilhosa. Nós pedimos pela família, não é? E ele atendeu as nossas orações. Pense na sua vida. Veja quantas vezes o Senhor tem atendido as suas orações, tem te livrado. Porque tudo vem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Todas as nossas necessidades foram atendidas por Deus. Pense nesse período que nós estamos atravessando de pandemia, de coronavírus. Pense nas doenças que você já contraiu e você continua vivo para louvar a Deus. Quantas vezes você pediu bênçãos de Deus e tudo lhe foi dado. Você orou por sua família e foram trazidos para Deus para serem feitos filhos de Deus. Eu tenho orado pelos meus filhos, pelos meus irmãos, e tenho visto aos pouquinhos Deus ir trazendo um a um para o seu abraço, para o seu coração, porque todas as nossas tristezas foram debeladas, foram abatidas, porque Deus nunca se queixou de que você invocasse o nome dele, sabe? Ele ouve as nossas orações, ele nos abraçou docemente, ele nunca quebrou a sua palavra. Pense nas misericórdias recebidas por você, sabe? Nos pecados perdoados. Bendito seja o seu nome. Ninguém pode comprar uma coisa assim, ninguém pode comprar, mas ele apagou todos os nossos pecados no rio de sangue de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Portanto, no dia da tristeza e tribulação, ele te livrou para que os filhos de Deus tivessem o privilégio de levar os seus pedidos ao Pai. Ele é um Pai, ele é um papaizinho, ele responde. Por isso nós o amamos, porque ele tem prazer em honrá-lo. Então dou a ele todo o meu coração e a minha vida. Eu quero instigar você a você ser um homem de oração. Peça para você ser despertado por Jesus de Nazaré. Peça para você ter essa vivência. Nós o amamos a ele e nós amamos de uma forma geral, porque ele nos amou primeiro. Se eu fosse descrever as vezes em que o Senhor me libertou de dificuldades, de angústia, de tristeza, de doença, de maldade, de pecado, de calúnias, eu teria que gravar uns 50 ou 100 vídeos aqui para o meu canal, sabe? Eu tive o baço perfurado, passei 5 dias com hemorragia interna sem saber, porque foi um coco que me jogaram no Réveillon. E ele teve misericórdia de mim, me trouxe a vida de novo, lá em João Pessoa, onde fiz a cirurgia de retirada de baço. Algumas vezes
Eu tive uma arma apontada na minha testa uma das vezes na casa onde eu morava. Eu estava com a minha esposa assistindo um filme chamado Corra, Lola, Corra, e dois bandidos pularam o muro e vieram com a arma na minha testa. E o Senhor me livrou. Eu tive uma viagem de moto, fiz uma viagem de moto para Bahia Formosa. No caminho, o pneu de trás da moto estourou e eu perdi o controle da moto, e um caminhão de lá para cá, aquele tipo Fenemê, vinha no sentido contrário, e a minha oração foi: meu Deus, mas foi uma coisa dentro da alma. E a moto foi saindo, passou, o caminhão passou, e ela parou assim num pissarrozinho do outro lado da pista. E eu fiquei olhando, não tinha nenhum ferimento, nada, sabe? Ele já me livrou de calúnias que poderiam ter me levado à prisão, sabe? De calúnias, de condenação, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito, não é? Ele nos livra de pensamentos errantes, da dor, para que nós busquemos a Deus como alguém liberto, porque nós somos amados de Deus, então nós amamos a Deus, não é? Deus ouviu a minha voz em oração e louvor, trouxe libertação, trouxe saúde, trouxe alegria. Portanto, eu ouvirei a tua voz. Aqui estou, Senhor. Envia-me a mim de maneira mansa e delicada, fala ao meu coração e eu ouvirei a tua voz. E tem mais, eu direi a outros, como eu estou fazendo aqui agora, que eles serão ouvidos em suas orações, você será ouvido em sua oração, sabe? Porque Deus não é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Você não vai pedir em vão. Peça ajuda através do Espírito Santo, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Portanto, eu invocarei enquanto eu viver, segundo o Salmo 116 e o versículo 1. Ame a Deus, ame ao próximo, faça o bem a quem te faz bem, faça o bem a quem te faz o mal, ame a quem te ama, mas ame também a quem te detesta, a quem se inimiza com você. Ore por essa pessoa, e aí você vai aprendendo a ser como Jesus de Nazaré, e todas as suas orações serão ouvidas. Todas as minhas orações são ouvidas. Tinha tanta coisa que eu poderia te contar, não é? Mas por agora eu vou deixar esta palavra assim, que o Espírito Santo tenha inflamado o seu coração, para que você passe a enxergar com os olhos de Jesus de Nazaré a Deus o Pai, e para que você o ame assim como Ele tem te amado, porque nós o amamos, nós amamos a Ele, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Amém.